Pessoal, então, boa tarde para todo mundo que está aqui presente, né? Eu só vou fazer minha apresentação aqui, sou o professor Rodrigo, organizador do projeto Diálogo sobre Direito e Democracia, né? E hoje eu não vou participar aqui como mediador, né? Então, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, agradecer a professora Rayane por ter aceitado o meu convite, o nosso convite, Kennedy, do Sérgio, para estar aqui com a gente hoje. Né? Passa a palavra aqui para o professor Sérgio. Bom, boa tarde a todos, pessoal. É um imenso prazer contar com a presença de vocês, né, nessa sexta-feira de férias. Muitos de vocês são acadêmicos ainda, estão de férias, e o fato de estarem aqui mostram que estão sedentos por, né, continuar nessas nossas discussões jurídicas tão relevantes. Eu agradeço também à professora Rayane pela presença, por ter aceitado o convite, pois esse debate é cada dia mais importante, certo? E aí, sem mais delongas, cumprimento também todos os meus alunos aqui presentes, os que não me conhecem ainda, que não participaram dos outros eventos, é um prazer, sejam todos muito bem-vindos e continuem conosco, e passo a palavra novamente ao professor Rodrigo. Kennedy, faça sua apresentação aí também, seu mediador de hoje. Olá, boa tarde. Meu nome é Kennedy, sou aluno do curso do 10º período do curso de Direito da UBRA. O Rodrigo é meu orientador de TCC, que o tema é racismo no direito penal. E aí, por esse motivo, estou bem aprofundado em algumas leituras e sugeri para o Rodrigo para a gente convidasse alguém para debater esse tema numa das lives. Muito bem, então, passar a palavra agora para a professora Rayane, né, para começar a sua exposição. Boa tarde, vocês me ouvem? Estão ouvindo direitinho? Ótimo. Sim. Gente, ótimo, obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao professor Rodrigo Moreira, ao professor Sérgio Marinho e ao nosso querido acadêmico Kennedy Araújo pelo convite, né, de estar aqui nessa sexta-feira, né, desse mês de julho, em plena pandemia, debatendo esse tema que é tão importante, que é tão crucial nas nossas vidas. Eu quero agradecer aos nossos estudantes que estão aqui, a Jéssica, o Gerson, né, em nome dos quais eu cumprimento os nossos acadêmicos aqui do campus de Uruaçu. E, bom, eu pensei em estruturar um pouco dessa nossa conversa a partir de alguns acúmulos que eu tenho feito, né, no estudo sobre a questão racial no Brasil. Só para me apresentar brevemente para vocês, eu sou professora do curso de Direito aqui da Universidade Estadual de Goiás, do campus de Uruaçu, que fica bem ao norte do estado. Eu tenho mestrado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e eu estou doutoranda em Direitos Humanos pela Universidade de Brasília. E desde a minha graduação, eu gostei muito, Kennedy, de que você se apresentou, né, a partir da sua pesquisa, e tu falasse, eu anotei aqui automaticamente Michelle Alexander, né? Quando ela vai falar do processo de seletividade penal e como que os cárceres de hoje lembram muito os cárceres, né, da época da escravidão. Então, eu acho que é muito interessante a gente se apresentar, né, a partir da nossa pesquisa, e eu sou uma mulher negra que pesquisa, né, mulheres negras dentro do espaço da política, mais especialmente dedicada à democracia. Então, quando eu vi o nome do projeto do professor Rodrigo, né, Diálogos de Democracia e Entre Direito, meu coração se palpitou. Eu sempre venho recomendando aos meus estudantes, né, quando acontece o evento, e hoje estou realizando meu sonho de princesa jurídica de estar aqui, né, com vocês nessa sexta-feira. Bom, gente, é o seguinte, para debater, né, a questão da raça e do racismo e as suas interlocuções com a democracia, com o direito, com o que está acontecendo na contemporaneidade, perdão, eu pensei em estruturar a minha conversa com vocês em alguns pontos, tá? Então, eu quero apresentar algumas compreensões, primeiro sobre raça,
para que a gente avance no debate sobre racismo e suas diversas acepções. E eu quero encerrar apontando as interlocuções sobre como nós lemos o racismo hoje, né? E essas intermitências, para usar o termo, né, dos escritores, essas intermitências racistas, né, em seu processo de construção. E, por fim, e eu tenho colocado esse tipo de conteúdo nas falas que eu tenho feito recentemente, as tarefas. Tá? Eu gosto muito de pensar pragmaticamente sobre quais são as tarefas e quais os compromissos que nós temos após, né, um compilado teórico sobre esse tema, porque eu acho que, parafraseando o que Angela Davis coloca, eu acho que numa sociedade racista, né, a gente tem que ser antirracista. E falar sobre ser antirracista perpassa por nós compreendermos esse debate para além, né, de um mero espaço formativo, né? Isso não adianta. Então, a gente tem que fazer com que essas informações, com que essas questões, com que esses debates, eles acumulem na nossa vida concretamente, tá? Então, aqui eu acredito que a gente tem uma audiência bastante mista, não é? Depois, o ideal, né, professor Rodrigo, se a gente conseguisse fazer isso presencialmente, era que a gente conseguisse fazer uma teia das nossas trajetórias para que, de fato, o processo fosse mais dinâmico, né? Mas, contudo, a gente vai seguir esse esquema de exposição e depois vocês fiquem bastante à vontade para que a gente construa algumas apreensões juntos e juntas, tá bom? Então, eu vou fazer, basicamente, esse percurso. E eu quero começar, né, primeiro com a compreensão. Eu sou feminista consubstancial. E o que é que isso significa, né? Essa palavra que parece nome de remédio, né? A consubstancialidade, na verdade, ela é um aspecto teórico da teoria feminista negra que entende que as categorias de raça, classe e de mulheres andam juntas. E que se a gente perde, né, o olhar entre uma ou outra, a gente não vai conseguir ver o fenômeno em toda a sua complexidade. Então, eu me coloco a partir desse lugar, a partir dessa compreensão epistemológica. De maneira que, para que a gente entenda o que danado é racismo, como esse racismo opera nas nossas vidas e como que a gente se coloca diante disto, né? Eu quero começar com compreensão sobre raça, sobre o que é raça. E a compreensão que eu quero trazer para vocês de início é uma compreensão, né, de um intelectual muito importante que se chama Aníbal Quirrano, né? Aníbal Quirrano, ele vai trazer para nós que raça, né, esse conceito de raça, como nós aprendemos na nossa região, né, a gente está falando aqui com pessoas e com interlocutores latino-americanos, somos latino-americanos, a gente tem um passado colonial bastante influente sobre o nosso presente, né? E ele vai dizer que a categoria raça, né, assim como a categoria Estado, assim como a categoria Direito, são categorias da modernidade. Então, quando eu falo, né, que são categorias da modernidade, que o professor Sérgio pode até me auxiliar, né, a gente está falando que são categorias que não existiram sempre. Isso é muito importante, né, de nós colocarmos, porque a raça nem sempre existiu. A raça ela é uma construção. Ela é uma construção abstrata, e, para usar os termos de Quirrano, ela redefine poder. Então, a ideia, o conceito de raça é construído para redesignar relações de poder, especialmente no nosso continente. Então, Aníbal, ele chega a uma conclusão de que há, em verdade, né, a partir da categoria raça, uma remodelação sobre o que eram essas terras, né, que pertenciam aos povos originários e que foram retalhadas e construídas a partir de um olhar eurocêntrico, conquistador, né, de invasão e tudo mais, como vocês queiram colocar. Então, a raça, ela define poder. Quando eu coloco, minha gente, que a raça define poder, eu faço isso através de um processo de hierarquização de sujeitos, a partir de uma compreensão do que é, né, o sujeito ideal, do que é o sujeito pretensamente universal, do que é o sujeito padrão, e eu construo a ideia de outro. E quando eu construo a ideia de outro, a esse outro eu posso submeter
às minhas vontades. Isso é a colonialidade do poder construída a partir da ideia de raça. Então, eu organizo as minhas relações de poder a partir da ideia de que o outro desvia do padrão. E esse padrão que foi costurado a partir da ideia de raça é o padrão daqueles sujeitos, né, que invadiram, que ocuparam essas terras e aqui reproduziram, né, o seu modo exploratório, opressivo, como queiram chamar, de apropriação dessas terras. Então, a raça ela começa com essa configuração do nós e do outro. Né? Eu retiro esse outro do espaço da humanidade. Então, quem determina o que é a humanidade é a raça. Esses sujeitos, né, e tem um capítulo muito interessante do livro do professor Silvio Almeida, e eu já vou chegar nele, né, do racismo estrutural, que ele faz a seguinte pergunta: uai, e o branco não tem raça? Né? Então, raça sempre quem tem são os outros. E essa forma de exercício de poder, ela é determinante, né, para a modernidade, para a criação desse território. Então, se eu crio a ideia de raça, o sistema que estrutura essa ideia de raça, que é vinculado ao poder, ou seja, que hierarquiza aqueles sujeitos que vão ser mais ou menos aproximados do que é essa ideia do padrão, desse padrão, né, colonizador, eu tenho um sistema que organiza isso, esse sistema a gente chama de racismo. Então, eu não tenho como falar de racismo sem pensar na ideia de raça. E aqui eu vou chegar na segunda compreensão, né, que eu vou trazer para vocês hoje, nessa sexta-feira maravilhosa de encontros aqui. Já temos mais de 52 pessoas interessadas nesse tema, né? De que o racismo, enquanto sistema que organiza essa ideia de raça, ele é, né, na verdade, uma racionalidade. Vamos lá. Quando eu falo que o racismo é uma racionalidade, é porque esse sistema que organiza a ideia de raça, ele nos orienta em todos os aspectos da nossa vida. Desde as nossas relações afetivas, as nossas relações profissionais, a forma como a gente come, a forma como a gente escuta música, a forma como a gente assiste, né, a televisão, tudo isso é permeado pelo racismo. Porque ele é uma racionalidade. Veja, nós fomos territórios construídos a partir do olhar colonizador com a ideia de raça. Nós nos organizamos a partir da ideia de raça e, portanto, esse racismo orienta a nossa racionalidade. Ele orienta a forma como a gente escreve, ele orienta a forma como o dicionário, né, dá os seus significados. E eu gosto muito, professor Rodrigo e Kennedy, né, de fazer o seguinte exercício em sala com os meus estudantes, né, quem já foi meu estudante acho que já pode ter passado por essa experiência, a gente consultar o dicionário e procurar o significado de branco e procurar o significado de negro. E as constatações, elas são absolutamente chocantes, né? O negro é sempre o sujeito sem luz, o perigo ardiloso, é algo que não é bom, é relacionado à desgraça, e o branco é a pureza, o branco é a claridade, o branco é algo que é positivo. A língua, essa mesma, né, esse mesmo veículo pelo qual a gente está se comunicando agora, é uma expressão da racionalidade. Portanto, se essa racionalidade é construída a partir do racismo, essa língua também vai ser racista. Ok? Então, é importante que, a partir dessa intelecção do racismo, esse sistema que organiza a ideia de raça, que é uma racionalidade, o Silvio Almeida ele divulga um conceito, né, que já era debatido entre os teóricos negros, que é o de racismo estrutural. Então, o racismo ele não é meramente uma conduta do ponto de vista individual. Aquele sujeito, eu não sei se você chegou ao conhecimento das senhoras e senhores, um vídeo que circula aí na internet, que é de um cidadão, né, que diz que é abordado pela polícia militar por uma denúncia de violência doméstica, e aí esse sujeito fala para o policial, né, que aqui é Alphaville, né, aqui é Alphaville, aqui não é a favela, né, esse sujeito, né, branco, rico, fala, né, inclusive quanto que ele fatura pelo mês, e o servidor público, o policial, pobre, né, trabalhador, classe trabalhadora, ou seja, aquela agressão,
ela é racista, ela é classista, né? Ao mesmo tempo. E ela é machista também, pela forma como ela se coloca, né? Então, esse tipo, né, de agressão, de violência, né, é onde você consegue ver como que essa racionalidade, como que essa forma de pensar, ela organiza a nossa sociedade em todos os seus aspectos. Porque esse senhor branco rico, ele se sente autorizado a desprezar um funcionário público, mesmo sendo filmado. E isso, né, vai gerando uma cadeia, né, desencadeia uma série de relações que a Achille Mbembe, né, vai chamar de necropolítica, né, utilizando, né, um pouco do apanhado da leitura teórica do Foucault, né, para explicar como que esses racismos cotidianos eles vão acontecendo. O problema, e aqui eu quero chamar muito a atenção de vocês, é que esses episódios racistas, classistas, machistas, eles não podem ser lidos por nós como um mero desvio de caráter. Aquele senhor de Alphaville, eu não sei se ele é uma pessoa legal, eu não sei se ele é uma pessoa ruim, se ele é religioso, se ele não é religioso, se ele gosta de animais, se ele gosta de Pablo Vittar, eu não sei. Eu não sei absolutamente nada sobre ele. A informação que me chega é daquele episódio, né, racista, classista, machista, sobre o qual ele foi gravado. Então, nós temos que ter bastante cuidado ao analisar o racismo apenas como uma conduta ou um desvio de conduta moral. Porque se é um desvio de conduta moral, é um problema do indivíduo. Basta que a gente conserte o indivíduo. E aí, professor Rodrigo, a gente chega, não é? Essa semana foram comemorados 10 anos do Estatuto da Igualdade Racial, e em plena pandemia do novo coronavírus, né, vários estudos, vários levantamentos já apontam que as pessoas mais vitimadas pela pandemia, né, quem tem mais chance de morrer pela pandemia, são as pessoas pobres e negras, né, aqui considerando os critérios do IBGE, que consideram pessoas negras aquelas que se auto-identificam como pretas e pardas. E isso não é uma construção aleatória. Não é um fenômeno de um desvio moral padrão. É algo mais profundo. E esse algo mais profundo, né, levou a uma compreensão sobre racismo que foi inaugurado por Stockley Carmichael, né, que é um famoso militante, né, do Partido dos Panteras Negras, quando ele elabora o conceito de racismo institucional. Então, Carmichael vai dizer, ora, o problema do racismo não é um problema se o sujeito é bom ou ruim, ou se aqueles membros da Ku Klux Klan eram pessoas que podem ser consideradas boas ou más. Né? É um problema além, é um problema mais profundo, é um problema das instituições que são racistas. Ok? Então, como que a gente vai pensar a superação desse racismo quando as instituições que nos formam, e aqui a gente entende instituição da maneira mais abrangente possível, a escola, não é? É a sociedade esportiva, é a televisão, é o cinema, é a cultura, é o direito, ok? Tá? Então, o racismo, ele se reproduz através das instituições. Você pode até, e esse é o argumento do Carmichael, né? Você pode até ter um ou dois sujeitos, né, que sejam negros ou que sejam indígenas, ocupando esses espaços, mas essas instituições, elas vão continuar a reproduzir o racismo. O exemplo mais expressivo disso, na minha opinião, é a FIFA. Você tem uma grande porcentagem, né, de jogadores de futebol que são negros, que são indígenas, né? E mesmo assim, a gente chega a 2019, 2020, com vários episódios de racismo que acontecem no campo de futebol, tá? E muitas das vezes a própria organização futebolística e a mídia culpa os jogadores, né, que são atingidos por esse racismo quando eles manifestam o seu protesto diante daquela situação. Né? Então, é muito interessante que a gente não tenha ilusões que por esses sujeitos estarem na estrutura, essa estrutura ela vai se transformar. É isso que Carmichael quer dizer para nós quando ele fala do racismo institucional. O problema da teoria de Stockley é que ele considera que o racismo ele pode ser reproduzido sem sujeitos, sem indivíduos. E não há racismo sem racistas. Há um livro interessante do Carlos Moore, ele escreve um livro chamado Racismo à Brasileira.
E ele vai dizer que aqui, especialmente no nosso país, e eu vou dizer no final porque eu estou dizendo isso, nós temos um racismo de tipo único, e na minha humilde opinião, enquanto pesquisadora do tema, nós temos um racismo mais bem acabado, tá? Porque nós temos aqui uma argumentação incrível, né, de que é possível sermos um país racista e não termos racismos. Perdão, é possível nós sermos um país racista e não haverem, né, pessoas que se auto-identificam assim. Isso é muito interessante, né, porque isso nos leva à última compreensão, que eu acho que é a compreensão mais acertada sobre racismo, que é de que o racismo ele é estrutural, ele é estruturante e ele estrutura as nossas relações. O racismo ele é tão sólido, pessoal, né, para vocês que nos ouvem aqui, quanto a cadeira, a mesa, não sei onde vocês estão sentados e sentadas, né? O racismo ele é tão sólido quanto as paredes que estão sob a cabeça de vocês, tá? Ele é muito sólido, porque ele faz, né, com que a gente atravesse, né, séculos de um dos crimes de lesa humanidade mais perversos, né, que a gente tem, que a gente atravessou, que foi, né, obviamente, o regime escravista que transformou, né, seres humanos em mercadoria. E é como se a gente esquecesse esse passado, né? A gente passou uma borracha por cima disso, e a gente chega mais de 132 anos depois da abolição, e são esses mesmos sujeitos que foram retirados, né, forçosamente, né, de seu continente de origem, que suportam as consequências desse sistema escravocrata e profundamente racista. Então, como Kennedy, né, está estudando a questão da seletividade penal do ponto de vista da raça, e por sorte, Kennedy, eu também estou me aventurando nesse universo, né, do direito penal. Eu trabalhei um pouco com direito penal na assessoria jurídica de adolescentes em situação, né, de ato infracional. E a Michelle Alexander vai fazer exatamente isso. A transformação, a partir da 13ª emenda da Constituição estadunidense, né, do que era a escravidão, para a prisão e para o encarceramento de massa desses mesmos homens negros que foram libertos, aqui muitas aspas, tá, pessoal? Para a continuidade dos trabalhos forçados nas penitenciárias de lá, desse continente. Então, essa transmutação, né, quem consegue, na minha opinião, sintetizar muito bem isso, é uma banda brasileira que eu gosto muito, que se chama o Rapa, né? E o Rapa, em uma das suas canções, diz o seguinte, né? Todo camburão tem um pouquinho de navio negreiro. E é como se as pessoas esquecessem, né? Se a gente coloca do ponto de vista da narrativa, tá? Da narrativa filmográfica, especialmente, né? O que foram esses 400 anos de escravidão? Tá? Então, na minha opinião, eu concordo muito com o professor Silvio Almeida, né? Ele vai dizer que o racismo ele é estrutural exatamente por isso. E na sequência, né, eu quero abordar um pouco, né? Eu prometo que eu não vou me estender muito mais, tá, professor Rodrigo? Pode reclamar aí comigo, tá bom? Kennedy e professor Sérgio também, tá? De que o racismo ele é um elemento capitalista. Isso aqui, obviamente, é um tema, né, do ponto de vista da teoria, né, decolonial, da teoria racista, da teoria panafricanista, um tanto quanto debatido, né, existem perspectivas para todos os lados, mas como eu falei, enquanto feminista consubstancial, eu entendo que o racismo ele é um elemento profundamente aliado ao sistema capitalista. É óbvio que o patriarcado e o racismo, né, eles são sistemas de opressão anteriores, mas o capitalismo vem, né, e se apropria desses sistemas de opressão para explorar melhor. E isso é muito importante, né, porque é importante que a gente lembre o seguinte, minha gente, no processo de criação dessa ideia que é Brasil, tá, não existia um Brasil até pouquíssimo tempo. Esse território continental, ele só foi, de fato, amalgamado, né, à custa de muita violência, à custa de muita dor, à custa de muita opressão. Para citar mais uma música, né, da Estação Primeira de Mangueira, no seu samba enredo de 2019, tem mais sangue retinto pisado por trás da estátua, né, do herói emoldurado.
Então, por trás, né, de muito borba-gato, tem muita gente negra, mulher, indígena, que morreu. E essas estátuas, elas continuam a produzir seus efeitos políticos, mas isso é um assunto para uma live própria. Então, o que eu quero dizer é que esses territórios, eles se fundaram a partir da lógica da desumanização de determinados sujeitos, ok? Para acumulação de valor. E nessa acumulação de valor, né, você transforma um corpo humano em mercadoria, era isso que era feito. E não importavam quantos morriam na travessia, não importava o que acontecia aqui depois, não importava que a média de vida estimada para uma pessoa escravizada nessas terras, né, não chegava a 21 anos. E aí essas intermitências que eu pensei em dialogar com vocês, eu quero trazer dados atuais, né, do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Análogo à Escravidão, da sua série histórica, de 2003 a 2018, foram mais de 45 mil pessoas libertadas dessa condição análoga. Isso não é pouca gente, não é um número baixo, não é pouca coisa. Nós ainda escravizamos as pessoas. Ou seja, essas intermitências do passado e do presente, elas estão mais explícitas. Né? Eu não sei se vocês souberam desse episódio, mas recentemente o rei da Bélgica, o Filipe, ele mandou uma carta, né, em virtude da celebração dos 60, vejam bem, 60 anos de independência, tá, da República Democrática do Congo, pedindo desculpas pelos abusos, pelas violências, né, que foram perpetradas, né, pela Bélgica naquele território. Para vocês terem uma ideia da brutalidade do que era aquele regime, né, havia um conselho entre os colonizadores que julgava que o que acontecia no Congo, de fato, extrapolava um pouco dos limites. Isso a gente está ouvindo de portugueses, né, holandeses, franceses, que não são pessoas das mais civilizadas, né, como eles gostam de dizer. Ok? Então, a gente tem uma apropriação do valor a partir da venda de seres humanos. Tá? E isso transforma esses corpos em mercadoria, portanto, isso é fundamental, isso acontece na lógica capitalista. O Brasil, a ideia de Brasil, a construção da ideia desse território, nasce na juventude, ou como eu gosto de chamar, na infância do capitalismo, no processo de acumulação primitiva do capital. Okay? Então, isso é fundamental. Por quê? Porque isso, senhoras e senhores, é o que vai levar a nós chegarmos em 2020, ok? Com muitos setores da sociedade, né, defendendo que o trabalho doméstico, que é, né, em sua maior parte, né, desempenhado por mulheres negras no nosso país, seja alçado à condição de atividade essencial. Porque as pessoas, elas estão acostumadas por uma racionalidade, né, como eu já tinha comentado antes, uma racionalidade de casa grande sem senzala, né, de que elas não devem, de que preparar a sua própria comida, não é uma coisa designada para sujeitos de segunda categoria. Né? Então, esses sujeitos a gente sabe muito bem quem são. Então, eu acho que o racismo, esse sistema, né, baseado na raça, como eu tinha falado antes, ele é fundamental para a apropriação capitalista. E hoje em dia ele ganha outros contornos. Que outros contornos são esses? E aqui eu também quero chamar a atenção para a gente chegar na segunda parte da fala. É importante que a gente perceba que a lógica capitalista é do engendramento do lucro, né? É uma lógica de organização do modo de produção da riqueza socialmente, né, elaborada para a consecução do lucro. Então, né, o que os grandes capitalistas estão fazendo agora? Não, vamos colocar, né, um ou dois sujeitos aqui para falarem na nossa grande rede de televisão, comentando os episódios, né, que levaram à morte, né, o assassinato racista de George Floyd nos Estados Unidos, e a gente vai colocar 6 jornalistas negros aqui para debater. Isso é interessante? Sem dúvida. É interessante. Mas não é tudo. E, pelo contrário, isso pode ser manipulado para passar uma ideia de que o racismo acabou, de que o racismo não está mais presente. Desmantelar um sistema de tamanha complexidade não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa de décadas, não é uma tarefa de séculos, é uma tarefa de um período histórico tão grande
que eu não sei se a gente vai ter, né, os nossos filhos e netos vendo esse raiar de sol antirracista de fato acontecer. O que a gente pode fazer é construir, né, ou desconstruir, ou tirar pedras desse alicerce que é racista e começar a desnudar essas relações é uma questão essencial. Ou seja, a gente não pode estar satisfeita quando há uma linha no mercado que lança produto para cabelo crespo ou maquiagem para pele negra e achar que está tudo resolvido, porque não está. E não está, porque essas mesmas empresas, esses mesmos conglomerados, eles são estruturalmente racistas. Porque são essas empresas que vão estar lá produzindo, e aqui eu vou falar de um exemplo local que eu conheço bem, porque eu atuei lá, porque eu estive lá, né, eu tive boa parte da minha formação no Rio Grande do Norte, eu me formei pela Universidade Federal Rural do Semiárido, o meu mestrado foi em Natal pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e a gente tem uma grande fábrica lá, de uma grande marca nacional chamada Riachuelo, que expropria o trabalho de mães solo, negras e da periferia, para costurarem blusas por 50 centavos a peça, ok? Que não deixam elas, né, irem ao banheiro, e existem inúmeras, né, denúncias do Ministério Público do Trabalho a respeito disso, com os ditos feministas. E a gente tem que pensar, né, especialmente para aquelas e para aqueles que estão mais dispostos a essas teorias, né, progressistas, de que tipo de feminismo a gente está falando. É um feminismo de fato comprometido com a transformação da vida daquelas mulheres? Ok? Então, isso é muito importante. O capitalismo ele tem essa capacidade, né, de se atualizar muito rápido. Então, é muito importante que a gente não caia nessas armadilhas. E aí, eu quero passar para um elemento que eu acho bem fundamental, e com isso eu prometo que eu vou parar de encher o saco de vocês com esse Leroy todo, tá? Que é finalizar essa compreensão sobre o racismo no Brasil, né? Falando um pouco do que é esse racismo simbólico, o racismo recreativo e o racismo prático, né? E como que isso é muito importante para nós, né? Como eu falo, eu venho de um setor muito específico, eu sou jurista, tá? Como que isso é muito importante para a gente do direito. Há aqueles, né, no Brasil que ficam surpresos com a marcha dos 300 que aconteceu em Brasília pedindo fechamento do Supremo Tribunal Federal. O famigerado STF, né? E, obviamente, que todas as alusões aos símbolos racistas estadunidenses, né? As tochas, a forma de andar perfilado e tudo mais, né? Tudo isso é muito potente e é muito simbólico e diz muito sobre o que é a nossa sociedade. Primeira coisa, e aqui eu já tenho, viu, professor Rodrigo, eu não sei se o senhor assistiu, o professor Sérgio, Kennedy, Bacurau do Kleber Mendonça, né? Tem uma cena que eu acho sensacional, que é quando os dois brancos brasileiros, né, vão lá e auxiliam os estadunidenses na caça, né, na caça humana dos moradores de Bacurau. E aí os estadunidenses olham para eles e dizem: esse povo acha que é branco. A raça ela é um conceito relacional. O branco brasileiro não é considerado branco para o branco estadunidense, ele é considerado latino. A raça ela está sempre em relação. Não existe a raça pura ou designada ou um fetiche construído a partir, né, do que é um tipo ideal racial. A raça é sempre uma relação. E por ser uma relação, ela é uma relação de poder. E isso tem que ficar muito calcado na nossa cabeça, porque a gente entenda o que é esse racismo simbólico. Então, não é aleatório que aquela marcha racista que aconteceu, né? Obviamente que não foi em pleno dia, porque uma característica, e aí eu ouso falar aqui, que talvez uma característica moral possível de se atribuir a um racista é a sua covardia, né? Eles não fizeram à luz do dia, mas fizeram à noite, né? Essa coisa do símbolo, ela é muito potente. E aqui eu quero fazer um resgate histórico. Por que isso, lembra que eu falei, né? Por que isso não deve espantar e por que as pessoas se espantam? Eu não entendo por quê. Porque se a gente for pegar historicamente,
Em 1928, na cidade de Timbó, Santa Catarina, foi criada a primeira seção brasileira do Partido Nazista. Fora da Alemanha, na época, tá, gente? Fora da Alemanha, nós fomos o país que mais teve seções ativas do Partido Nazista. Nós tivemos mais de 17 estados na década de 20 a 30 que possuíam células ativas organizadas do Partido Nazista Alemão. Isso não é pouca coisa, pessoal. Isso coaduna literalmente com o que Marilena Chauí vai chamar, né, do mito autoritário que é fundador desse país. Nós somos um país que foi fundado a partir do autoritarismo, a partir da lógica do genocídio, a partir do racismo, a partir do machismo. Então, isso não deve nos espantar. Ok? Há uma pesquisa muito séria, conduzida por uma pesquisadora, né, brasileira, que ela detectou que existem mais de 300 células fascistas, nazistas, né, propriamente neonazistas, ativas no país. Isso não é pouca coisa também. E vejam, né, essa coisa da raça ser um elemento relacional dá um caráter de absurdidade tremendo. Porque um nazista raiz, né, como que vocês acham que eles iam assistir a formação de uma seção de um partido nazista aqui, na América Latina? Ok? Então, isso é muito importante para a gente pensar da necessidade que nós temos de desnaturalizar as relações e as violências racistas. A gente precisa urgentemente, é incontornável, e aqui eu vou falar da minha área, que o direito, né, reconheça as suas intermitências racistas. Não faz sentido, senhoras e senhores, que a maior parte da nossa magistratura é um país que é de 56% de pessoas autodeclaradas negras, né, a gente não consiga ter essa correspondência representativa nessas instâncias. Como que a maioria de uma população é reduzida à minoria nos espaços de poder? Quem explica isso é, né, o sistema racista. Tá? Quando eu falo de racismo recreativo, é outro aspecto da naturalização desse racismo. Né? Que é engraçado, né, a gente assistir personagens que reforçam um estereótipo racista. O negro, ele é preguiçoso, o negro, ele é ardiloso, o negro, ele é perigoso, o negro é aquele que eu posso rir, o negro é aquele analfabeto, o negro é aquele que não tem dente, o negro é aquela empregada que aparece, né, nos programas, né, pretensamente de comédia, né, que passam aí nos sábados à noite. O negro é aquele que eu posso caçoar, que eu posso rir, que eu posso menosprezar. Existem até expressões construídas para isso. Se o serviço não fica bom, é o serviço de quem? Não é um serviço de branco, não é? Se a coisa está ficando ruim, a coisa está ficando o quê? Então, essa forma, né, de usar o racismo como recreação, não, mas eu não chamei de negão para tirar onda, eu chamei de negão carinhosamente, mas ninguém chamou de brancão, né? Então, é muito importante, né, que se a gente está, de fato, comprometido com a construção de um direito, de uma ciência, de uma epistemologia, de uma vida antirracista, que a gente reconheça que o racismo faz parte das nossas vidas. Ele estrutura todas as nossas relações. Ao passo que, eu não sei se o professor Rodrigo tomou ciência, mas tem uma sentença que eu gosto muito de trabalhar quando estou abordando esse tema, que é uma sentença que uma magistrada diz o seguinte: mas o rapaz, era uma ação penal, o rapaz não cumpre os requisitos padrões de ter sido um criminoso, porque ele é branco dos olhos azuis. Se isso não é racismo, é o quê? Então, isso é muito importante, porque essas coisas, elas não são construídas do nada, elas não são reproduzidas do nada. Houve um empenho estatal para que isso fosse construído.
para que o passado dessas pessoas escravizadas fosse negado. As histórias contadas da população negra encerram os capítulos dos livros didáticos depois de 88, é como se a gente passasse, como se tudo tivesse resolvido depois. Ok? Então, isso é muito, muito, muito importante que a gente tenha noção. Outra coisa importante que se faz com isso é de achar que o debate sobre racismo, especialmente para a minha área, me desculpem estar sempre fazer essa remissão, mas é a que eu me pretendo a conhecer, como que isso não é um assunto interessante, né? E outra repercussão disso é que a gente não conhece os nossos próprios referenciais. Os nossos referenciais são sempre brancos, masculinos e estrangeiros, em sua grande maioria. Então, nomes como Luiz Gama, Esperança Garcia, não chegam como deveriam chegar nas faculdades de direito de um país que é majoritariamente negro. Isso é racismo simbólico também. Então, a persistência dessa ideia de casa grande senzala, a ideia que foi construída a partir de uma democracia racial, onde no Brasil é impossível determinar quem é preto e quem não é, contrasta com os níveis, né, com os números, ok? De índices de desenvolvimento humano, com índices de concentração de renda e com a violência institucional, né, que causa um assassinato de um jovem negro a cada 23 minutos. Então, aquela expectativa de vida do homem preto, da mulher preta escravizada de até 21 anos, da época, a gente está conseguindo reduzir para 14, para 15, para 17 anos. Isso não é qualquer coisa. Essas pessoas continuam sendo sacrificadas em nome daquilo que Achille Mbembe vai cunhar de necropolítica. A necropolítica, segundo esse autor camaronês, filósofo, né, é um redesenho do que é a soberania do Estado. Um Estado é soberano como ele consegue ditar quem vive e quem morre, e é exatamente isso que nós atravessamos impunemente todos esses anos até agora. E aí, já para me encaminhar para o final, eu quero trazer aqui, né, um pensamento de um autor fundamental para a luta antirracista no Brasil, que é Florestan Fernandes, né, que completou o seu centenário, né, nessa semana. E Florestan tem um livro muito fundamental que se chama O Significado do Protesto Negro no Brasil. E ele vai dizer o seguinte: se o Brasil quiser, de fato, ter um vislumbre de democracia, viver a democracia, a questão do negro é a sua pedra de toque. Se nós não enfrentarmos de maneira séria, sólida, disponível a desconstruir os nossos estereótipos e a nossa construção racista, a gente não vai conseguir falar sobre democracia nesse território. E as palavras de Florestan, elas soam como um eco, né? Nem tão distante, mas o que é esse Brasil de hoje. Eu estudo a representação das mulheres negras na política. Somos a maior parte das eleitoras, e mesmo assim, no maior índice de ocupação dessas cadeiras por parte de mulheres pretas e pardas, nós só somos 15. Nós só somos 15. E, senhoras e senhores, quando a gente está debatendo auxílio emergencial, Fundeb, todas as questões que são centrais, né? Só para trazer alguns exemplos mais recentes, esse olhar dessas mulheres não está colocado, mas elas vão ser as mais impactadas. Então, a gente tem um sistema que se retroalimenta. O racismo, ele precisa de símbolos, ele precisa ensinar e educar essas pessoas negras exatamente qual é o lugar delas. E o lugar delas não é em Alphaville, salvo se for para limpar, salvo, né, se for para cozinhar, salvo se for para passear com o cachorro, enquanto seu filho despenca de um prédio no Recife e nada acontece. Ok? Então, isso é muito importante. Se nós não conseguirmos enxergar o papel central que o racismo objetivamente está aí, se a gente não reconhecer o racismo como algo fundamental em todas as nossas falas,
a gente vai continuar tendo que aprender com Florestan. Ok? E aí, eu quero encerrar, né, porque o racismo ele é um sistema de opressão apropriado pelo capitalismo, que parte da construção abstrata da ideia de raça, que serve para hierarquizar sujeitos e tirar-lhes a condição de humanidade para que a sua mão de obra seja expropriada, para que seu corpo seja vendido, para que suas ideias sejam colocadas e reduzidas a uma epistemologia inferior, não é? Para que esses termos eles não sejam debatidos, tá? E eu pergunto, né, a vocês, quantas escritoras, quantos escritores negros vocês leem? Quais as referências negras que vocês têm, além daquelas que são polidas, totalmente talhadas pelo olhar editorial, né, das grandes corporações? O racismo é, sobretudo, um pacto de morte, da morte do outro para a preservação de quem ainda tem o poder. E eu quero encerrar com Conceição Evaristo. Conceição Evaristo, quando ela foi chamada para dar uma entrevista, quando ela recebeu o seu primeiro prêmio, ela falava, né, e fazendo uma interlocução com as feministas brancas, né, as feministas brancas diziam que era difícil escrever. E ela rebate dizendo, para nós é difícil publicar. Quem consome literatura negra? Quem, né, vai pensar em abrir mão, né, de toda uma trajetória construída nesses paradigmas racistas para ter alteridade e não empatia? É a alteridade que a gente precisa, não empatia. É impossível que eu consiga saber o que é a experiência, o que é a vivência de um homem branco. Eu não consigo. Eu consigo ter alteridade. E alteridade é algo muito mais profundo. É ouvir o que esse sujeito tem a dizer sinceramente, ainda que isso me doa, ainda que isso mostre para mim os benefícios da branquitude. E aí Conceição Evaristo, em uma das suas obras, vai dizer o seguinte: eles, o sistema racista, combinam de nos matar, e nós combinamos de não morrer. Ser uma pessoa negra, viva, pensante, denunciante do sistema de exploração racista é o pior pesadelo para quem está, né, na direção dessa política de morte. Então, como tarefas, como eu falei para vocês, né, eu tenho algumas tarefas para propor. Eu acho que se a gente entende, sinceramente, ou tem disposição, né, e aqui a gente já tem mais de 60 pessoas acompanhando esse debate, né, entender, em compreender, a primeira tarefa que a gente tem que cumprir é: nós temos que desconstruir a nossa visão. Ou seja, a gente tem que estar disponível para a dor. Ou para a dor de reconhecer-se enquanto negro, enquanto negra, ou para a dor de reconhecer os seus privilégios. Todos esses dois momentos são momentos de dor, mas sem os quais a gente não consegue avançar, se nós queremos de fato, se a gente tem compromisso com a derrota desse sistema. A segunda tarefa é necessário que a gente enegreça os nossos referenciais. Silvio coloca uma coisa muito interessante, não é? Os grandes intelectuais negros que a gente teve, Abdias, Lélia Gonzalez, Beatriz do Nascimento e tantos outros, né, eles tratavam da questão racial porque era incontornável. Porque quando você é um sujeito negro, uma sujeita negra, e está no espaço da intelectualidade que é construído por brancos para brancos, se você não fala sobre a questão racial, para usar a mesma fala do Floyd, né, a gente não consegue respirar. E a gente não consegue respirar há muito tempo. Então, é uma coisa incontornável. Mas quando eu falo de enegrecer os nossos referenciais, é dizer que a gente pensa sobre muito mais coisas do que a questão racial. O Silvio Almeida mesmo, né, que ganhou grande repercussão a partir desse tema, ele é um dos intelectuais e juristas negros que mais conhece sobre direito tributário. Agora, quando a gente vê a maior parte das mesas, e aqui eu vou falar da minha área, sobre direito constitucional, olhe quantos interlocutores são negros, são negras. E não é porque a gente não existe. E não é porque a gente não faça coisa boa. É porque esses espaços, né, tem uma fala muito interessante, né, que diz que na política não existe espaços vazios. E isso que a gente está fazendo é política.
Escolher esse tema para ser debatido é uma escolha política. Então, é necessário que a gente enegreça as nossas referências. Com certeza você vai achar na sua área alguém que pensou sobre ela, né? Porque a gente tem um pensamento complexo de várias áreas, tá? E por fim, mais ou menos importante aqui, né, de fato, para me despedir desse Lero White todo, é falar, pessoal, que essa dororidade, para citar Vilma Piedade, que é um livro sensacional, que eu recomendo muito, especialmente para as mulheres do grupo, para lerem, essa dororidade, ou seja, essa dor que nos hermana enquanto mulheres negras, não é? Enquanto pessoas negras, ela deve nos fortalecer, né? Então, óbvio que hoje o cenário ele é muito ruim, é dantesco, né? Especialmente para a nossa população, quando não é a fome que assola, é a violência institucional, quando não é a violência institucional, é a pandemia que só desnuda, só escancara a desigualdade social e racial que nós temos, é a negação do racismo, né, como condição para a permanência desse sistema, e a gente vê permanências de todos os lados, né, o extermínio indígena acontecendo aos olhos vistos, a derrubada das florestas. Então, a gente está vivendo, de fato, em um limite e um tempo muito, muito desafiador. Mas eu acredito, né, que iniciativas como essa, quando a gente tem a oportunidade de dialogar sobre esses temas, essas iniciativas, elas carregam o que Vilma Piedade vai trazer, que é um complemento da dororidade. Toda dororidade tem uma potência. A dor tem uma potência. E eu acho que essa potência provocada pela dor vai nos impelir a, de fato, nos comprometer com, né, o antirracismo. Seja buscando referenciais negros, seja cuidando do nosso léxico, seja cuidando, né, das referências que a gente assiste, que a gente consome, seja criticando a nossa própria atuação, seja prestando atenção na forma como a gente pensa. Todas essas ações, elas são fundamentais para que, de fato, a gente compreenda que a luta antirracista é uma luta para todos, né? E que ela é fundamental para uma sociedade mais justa, igualitária, né? E sem violências de qualquer tipo. Era isso. Muito obrigada. Bom, professora, a gente que agradece a sua disponibilidade e a sua aula, porque foi uma aula, nos deixa deveras com o coração aquecido de ter o privilégio, né, de aprender mesmo sobre essa questão que é tão importante. Todo mundo que está aqui, com certeza, tomou conhecimento de uma pauta que não é de hoje, né, mas que ganhou um slogan muito interessante nos últimos dias, que é o Black Lives Matter, né, vidas negras importam. E essa luta, ela é constantemente deslegitimada por aquelas pessoas que buscam negar um problema que a professora deixou para a gente aqui, claro, que é um problema que não foi construído ontem, e que não foi construído em um dia, nem em uma semana, nem em um mês. São séculos de construção, são séculos de exploração, são séculos de afastamento das pessoas negras dos espaços públicos. E aí, essas pessoas que buscam deslegitimar essa atuação, elas querem dizer que todas as vidas importam. Ora, é óbvio que todas as vidas importam. Ninguém está dizendo que as vidas brancas não importam. O que a gente está dizendo é que ninguém pode ser morto pelo simples fato de ser uma pessoa negra. Esse webinar que a gente propôs, pessoal, inclusive o professor Rodrigo, ele muito gentilmente me disse, olha, Sérgio, eu gostaria que só você participasse, junto com o Kennedy e a professora, porque não é o meu lugar de fala, é o lugar de fala de vocês. E isso casa bem com o que a professora Rayane nos disse mais cedo, sobre nós ocuparmos determinados espaços. Isso precisa ser feito.
a gente precisa ter representatividade. Eu sou professor em 2 universidades, em 2 faculdades privadas. Eu fiz mestrado na Universidade Federal de Uberlândia e da minha turma de 15 alunos eu era o único negro. Das faculdades que eu dou aula, no curso de Direito, eu sou o único negro. E nós somos a maioria da população. De uns anos para cá, eu pude notar que as carteiras ocupadas pelos meus alunos, paulatinamente, vêm sendo ocupadas cada vez mais também por pessoas negras. Mas nem sempre foi assim. Eu me formei não tem tanto tempo assim, e da minha turma de 80 alunos, éramos eu e mais 2 ou 3 colegas apenas. E o racismo estrutural, ele é algo real. Como disse a professora, ele é algo concreto. Ele é algo palpável. E a gente pode dizer, não é de teoria, é de vivência. O professor Sérgio, quando ele vai ao banco vestido de advogado Sérgio, gravata, ele é atendido de uma forma. Ele, às vezes, passa na catraca lá giratória, na porta giratória, sem ser parado, mesmo estando com o celular no bolso. Agora, quando o professor Sérgio vai ao banco só de Sérgio, de bermuda, de chinelo, de camiseta, como a gente às vezes quer andar por morar num lugar quente, aí o Sérgio tem que mostrar, às vezes, até a cor da cueca para conseguir entrar dentro do banco. Isso é real. Isso é real. Isso é algo que nós vivemos todos os dias. Então nós estamos falando de um problema que é sério e de um problema que precisa ser enfrentado. Não adianta a gente negar a existência desse problema. Não adianta nós negarmos a existência do racismo. Não adianta a gente dizer, eu não sou racista, mas a lista é preta, né? A coisa está preta, o trabalho foi feito nas coxas. Não adianta, porque o racismo está nessas pequenas coisas. Como disse a professora, nós temos que ter atenção até com o nosso léxico, até com a nossa fala, com as palavras, com as expressões que a gente usa no nosso dia a dia, porque muitas delas são expressões racistas. O carro não é negro. O terno não é negro. O terno é preto. O carro é preto. Certo? Agora, o fulano é negro. Né? Ele não é preto. Ele é negro. Então, essa expressão em si, ela já vem carregada de todo um simbolismo negativo. Esse exercício que ela nos contou que faz é um exercício muito válido. Você vai ao dicionário, busca o significado da expressão negro e não tem nada de positivo. É tudo de ruim. É absolutamente tudo de ruim. Então, para a gente continuar aqui nesse debate, eu gostaria de conversar, continuar essa conversa com a professora Rayane, questionando acerca do papel das ações afirmativas. Porque muitas vezes nós enfrentamos o seguinte questionamento quando a gente vai falar de ações afirmativas. Eu concordo, professor, que tem que ter ação afirmativa. Mas eu concordo que tem que ter ação afirmativa para quem é pobre. Para quem é negro, não. Para quem é negro, não faz sentido ter ação afirmativa. E aí eu costumo responder aos meus alunos da seguinte forma. Você conhece a formação do STF? Sim, conheço. Quantos ministros são? 11. Quantos negros? Professor, tem aquele lá, tem o Joaquim Barbosa. Não tem mais esse não. Esse já saiu. Não tem nenhum. Nós temos 11 ministros de uma Suprema Corte de um país cuja população é majoritariamente negra e nós não temos pessoas negras ocupando o cargo mais alto do Supremo Tribunal Federal. E aí, quando a gente não tem pessoas ocupando esse espaço, a gente tem um déficit, sim, de representatividade. E mais do que isso, em todos os espaços importantes a gente tem esse déficit de representatividade. E isso traz uma outra consequência nefasta, que é a falta de políticas públicas voltadas para o combate desse problema estrutural, que é o racismo. Então eu gostaria de provocar a professora acerca dessa questão nesse momento. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, perfeitamente. Ótimo. Então, Sérgio, eu estava ouvindo você falar aqui
E eu não sei se você já ouviu falar nessa expressão, mas tem uma expressão que a gente fala dos encontros diaspóricos, né? E quando você estava fazendo sua narração, eu senti o que você sentiu. Eu sei o que é isso, essa dororidade que nos irmana, né? Então, eu quero agradecer muito as suas palavras, a sua experiência, de você ter compartilhado isso. Eu, particularmente, eu acho até engraçada essa pergunta, né? Sabe daquelas perguntas que a gente sempre escuta quando está debatendo esse tema, né? Ah, mas cota é para pobre, né? Cota para negro. Ah, mas esse negócio de debater raça é só para negro, eu não tenho nada a ver com isso, né? Bom, eu acho que você deu já uma resposta muito bacana, e eu quero começar a partir de uma fala que é assim, né? As ações afirmativas, as pessoas que criticam não a conhecem, né? Via de regra, não as conhecem. Primeiro que as cotas raciais, elas se provaram efetivas, elas se provaram, né, capazes de fazer transformações sociais, de transformações que não são pessoais, isso também é uma coisa que eu gosto muito de trazer, né? As cotas, elas são uma política, então elas são orientadas para transformar a vida de milhares de pessoas ao mesmo tempo. E é isso que as cotas raciais propiciam. É um falso debate, vejam bem, minha gente, né, quem sai aqui desse debate, anote bem o que o professor Sérgio falou e preste atenção no serviço de agora, viu? É um falso debate dizer que a ação social é diferente de cota racial. Todas as duas políticas são cotas sociais. Os recortes é que se transformam. Um vai observar, né, a questão socioeconômica e a outra vai observar a questão racial. É simples. Mas como a gente está num país que é tão racista, né, que é tão racista e que não tem nenhum compromisso em reparar historicamente o nosso povo, nenhum compromisso. Quando a gente fala de cota racial, é como se a gente estivesse, né, pedindo o universo, o céu e as estrelas. A sorte das pessoas brancas é que as pessoas negras querem justiça e não vingança. Porque se a gente quisesse vingança, é importante dizer que tudo que se construiu aqui, vou trazer mais uma vez o samba da Mangueira, tem sangue retinto pisado. O Brasil tem a riqueza que tem porque foi nos nossas costas, foi no nosso lombo, foi nos nossos ventres. Cota é o mínimo, cota é para começar a conversa. O segundo mito é de que as cotas raciais, né, não se aplicam porque no Brasil não tem como saber quem é negro e quem é branco. Né? E aí essa realmente é risível, né? Se Essa de fato risível. no Brasil A polícia consegue distinguir a polícia bem, sabe, né? Sérgio, eu costumo fazer uma brincadeira que é assim, o povo fica, né, ai, mas será se eu sou branco? Será se eu sou preto, né? E aí tem um teste muito fácil para você fazer, né? Vai num shopping e vê se você é seguido. Anda de madrugada à noite depois de uma festa e vê se você é seguido ou vai levar um enquadro, né? A gente tem o sistema de tecnologia de detectação de raça mais sofisticado do mundo. Por isso que eu acho que o racismo brasileiro é mais sofisticado, mas eu vou deixar essa pérola só para o final. Então, o outro mito é de que, né, as cotas sociais, elas, por si, respondem à demanda, né, das pessoas negras. Elas não respondem. Porque mesmo, e aí, gente, podem pegar a PNAD, podem pegar, né, os levantamentos da ONU, da Oxfam, existem vários relatórios construídos rigorosamente, tá? Que vão dizer que mesmo entre as pessoas mais pobres, as pessoas negras são as que têm os piores desempenhos. Isso não é aleatório. Outro mito que se coloca em cima das ações raciais, não é que elas vão baixar o nível, né, das instituições, né, de conhecimento, das escolas em geral, o que já foi quebrado redondamente. Na verdade, ao contrário, entre o grupo dos cotistas, há não só um desempenho mais alto, como um menor índice de abandono. Isso não é coisa que eu estou tirando da minha cabeça, vocês podem pesquisar quaisquer artigos bem referenciados que esses dados vão estar lá. Então, isso é outro mito sobre as cotas raciais.
E por último, né, e aí eu acho que, Sérgio, eu vou usar um pouquinho, né, com a sua questão, por que as cotas raciais elas geram tanta resistência? É porque nós somos tão profundamente racistas que admitir que nós precisamos de cotas raciais para começar uma conversa sobre reparação é admitir que nós somos racistas. Então, isso dói demais a branquitude. A branquitude, gente, é o sistema, tá, de privilégios causados pela condição de ser branco, ou de ser considerado branco. Então, isso tem muito a ver com a nossa tradição autoritária, né? É como se, e outra coisa, e aqui eu prometo que eu encerro, é de achar que as ações, né, as cotas raciais é coisa de gente da esquerda, né? Aí dá vontade, assim, de convidar a pessoa né, a estudar a história dos Estados Unidos, que tem tanta gente que é apaixonada por esse continente imperialista, né? Que as cotas raciais, elas não têm nada a ver com a ideia comunista, socialista, revolucionária. Muito pelo contrário, são instrumentos de reparação construídos pelos Estados Unidos racista para minimamente diminuir as pressões, né, raciais daquele país. Não tem nada a ver com superação estrutural do racismo, não. Veja, então a gente consegue transformar uma política que é liberal, que é de direita, que é conservadora, no nosso país em algo revolucionário. Isso que eu acho uma piração. Ou seja, só mostra como que o Brasil é ridiculamente racista e autoritário. É o mínimo para a gente começar a discutir a tal da reparação histórica. Então, as ações afirmativas, elas se provaram, né, eficazes, elas se provaram essenciais, a gente expandiu, foi para o concurso público, né? Acho que o Gerson comentou algo aqui de cotas vinculadas aos setores militares. A gente tem que expandir. E não é para ficar só na cota racial, não, viu, minha gente? É para ter cota para pessoas LGBT, especialmente as pessoas travestis e transexuais. Porque nós somos o país que mais mata essas mulheres, esses homens. Então, a política de cota, ela é o reconhecimento da discriminação estruturante das nossas relações sociais. Então, não tem nada a ver com revolução, não tem nada a ver com comunismo. Foi idealizado justamente por quem tem pavor dessas coisas, mas nem isso a gente consegue admitir, né? E eu vejo com muita tristeza que a gente chega em 2020 com pessoas ainda questionando a efetividade das cotas, assim, de que cota não tem que existir, de que é um privilégio para as pessoas negras. Assim, privilégio para a pessoa negra ter cota racial? Really? Pelo amor de Deus. E mesmo assim, nas cotas, a UNB é um ótimo exemplo disso, as pessoas brancas ainda se usurpam a usar esses espaços para passar em medicina, para passar em direito, na cara dura. Sabe? Assim, é não ter o menor reconhecimento do privilégio de ser branco nesse país. Então, é revoltante, assim, que uma coisa que deu tão certo, que não tem nada a ver com comunismo, seja taxado da mesma forma, né? Quando eu tenho que comentar isso com os alunos, eu começo dizendo que eu também já fui contra cotas. Daí eu estudei. Aí eu estudei um pouquinho. Porque não tem como você estudar e se manter contra uma política dessa, né, que busca combater o óbvio, né, que existe, o que é palpável, o que é real. Aproveitando também um pouco da sua fala, eu queria que você voltasse um pouco nesse ponto também, que é o encarceramento em massa das pessoas negras, né? A exemplo do que aconteceu nos Estados Unidos, onde os libertos passaram a ser a população carcerária, né? Nós aqui no Brasil fazemos exatamente a mesma coisa. E aí, quando a gente olha para o nosso sistema de justiça, a gente percebe as falhas, né, desse sistema de justiça e o quão racista é esse sistema de justiça. Você comentou a decisão de uma juíza, e eu vi essa decisão, recebi também não com espanto, né, mas com uma certa perplexidade. A juíza, num documento oficial, dizer que alguém não tem cara de bandido. Peraí, qual que é a cara do bandido? Qual que é a cara do bandido? Nós voltamos para aquela teoria da criminologia que vai dizer que determinados traços físicos denotam a existência ou não de alguém propenso a praticar crimes, né? E aqui no nosso país, em especial, a política de segurança pública está muito relacionada ao enfrentamento
do chamado tráfico de drogas. E o que a gente acaba vendo é um sujeito com um cigarro de maconha e R$ 3 no bolso sendo preso, processado e condenado por tráfico de drogas, e o dono do helicóptero que cai com 300 quilos de cocaína, como aconteceu nessa semana, e já é algo frequente, né, no nosso país, como a gente percebe, com esse não acontece nada. A gente muitas vezes nem descobre de quem que é a droga. A gente sabe de quem é o helicóptero, né? A gente sabe quem é o piloto, mas a gente não sabe de quem que é a droga. É um milagre, eis o mistério da fé. Agora o menino lá na favela que usa maconha para se divertir, esse é traficante, né? Crime hediondo. Vamos que vamos. Para cima dele, vamos prendê-lo. O mesmo que usa a mesma maconha, mas no Leblon, esse já é usuário, né? É claro que ele é usuário, é claro que ele não é bandido, porque ele não tem cara de bandido. Aí eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, e depois já passo a palavra ao Kennedy, a quem cumprimento também pela idealização aqui desse webinar e pela sua pesquisa sobre o racismo. Deixa eu só complementar, porque eu acho que a pergunta minha tem muito a ver com isso também. Fica à vontade. Entre a população carcerária do Brasil hoje, a gente sabe que é predominantemente negra, né? E aí, das mulheres encarceradas hoje no Brasil, 62% delas estão presas por tráfico de drogas, né? E a diferença entre homens é gritante, porque homens é 26%. Você acredita, você concorda, né? Acreditar, acho que sim. Você concorda com essa ideia de que o enfrentamento ao tráfico de drogas, na verdade, ele é um enfrentamento, é uma forma de encarcerar a população negra, de uma forma, tipo assim, disfarçado como uma forma de encarcerar essa população negra e mantê-la no lugar que ela deveria estar, por exemplo. Porque a gente discute muito a questão de liberar algumas drogas no país, e sempre essa discussão cai por terra, porque eu acho que isso diminuiria esses números e teriam que ter essa forma de encarceramento em massa teria que ter um novo ponto de partida. Isso. Excelente, Kennedy. Eu já estou me oferecendo, viu? E vou me oferecer também. Professor Sérgio, vamos construir esse texto aí junto, vamos trocar ideia, viu? Assim, excelentes as considerações, e eu vou começar a partir de Michelle Alexander. Como eu falei, é incontornável para a gente debater esse tema, tá? Michelle Alexander, ela constrói um livro chamado A Nova Segregação, do Jim Crow ao encarceramento de massa. Para aquelas e para aqueles que, né, não conhecem, o Jim Crow foi o sistema, né? Olha aí que coisa maravilhosa, certinho. Então, é isso, é o que Michelle Alexander vai dizer. Então, eu precisava de uma narrativa jurídica, vejam, senhoras e senhores, quem aqui está nesse balaio do direito, eu precisava construir uma narrativa jurídica para manter isso que está aí, para usar, né, o profeta Jucá aqui, para a gente fazer uma menção a ele, né? Então, é necessário manter o que estava aí, só que com uma nova narrativa, com um novo verniz. Então, eu não tenho mais o Jim Crow, mas eu transformo, né, na abolição da 13ª emenda, né, uma construção jurídica que permite que eu continue expropriando o trabalho dessas pessoas, sem remunerá-las, né, e encarcerando elas atrás de uma narrativa moralista, que é a construção da guerra às drogas. E aí, esse termo, professor Sérgio, eu acho que ele é o mais interessante para a gente ter chave de compreensão sobre isso. A primeira pergunta que eu faço sobre esse termo é guerra às drogas. Mas a maconha, ela revida? A cocaína, ela revida, ela atira? A metanfetamina, o quê? Ela vai dar dois passinhos na minha frente e vai dar um peteleco na minha cabeça? A droga, ela não faz nada. Então, como é que eu estou em guerra contra um objeto inanimado? Eu não estou contra guerra. Não existe guerra às drogas. Não existe. Isso é uma construção. A própria Michelle vai dizer como é que isso foi feito com Nixon, né? Com todas as políticas lá, né, de tolerância zero. Só que isso cai muito ao gosto, ao sabor moralista. Porque é interessante como que a construção moralista também é feita, não é?
A gente é um dos países que mais consome bebida alcoólica e um dos poucos no Ocidente que permite propaganda televisiva de bebida alcoólica em horários nobres. Porque se a gente vai para a Alemanha, você não pode fazer propaganda de cerveja de dia, mas aqui é todo o tempo. Então, a gente incentiva a bebida, tudo é a bebida, a gente vai para uma live dos sertanejos, que são muito apreciados aqui em Goiás. Tem sertanejo que entorna, né, uma garrafa inteira na frente de todo mundo, nada acontece. Então, bebida, ok, é tranquilo, mas a maconha não. A maconha é a porta para coisas mais pesadas. E o álcool, cara pálida? O tanto de acidente que a gente tem porque as pessoas estavam alcoolizadas. Então, a construção moralista sobre as drogas desconstrói toda uma caminhada civilizatória que vocês vão achar em todos os grupos humanos tinham substâncias recreativas, seja para fins rituais, seja minimamente para, enfim, ficar de boas, né? Eu, particularmente, adoro tomar vinho, adoro tomar minha cerveja. Agora, a construção, a narração, a ideia de que eu preciso de um inimigo, portanto, para que eu tenha uma guerra, eu preciso de um inimigo, não é? O meu inimigo retórico é o quê? São as drogas. Mas a quem eu associo as drogas? Como você muito bem colocou, não é ao rico do Leblon que cultiva a sua cannabis orgânica, vegana, tudo certo, agroecológica. Não. É o cara que está lá no pé do morro. Porque para uma guerra funcionar, eu preciso de um inimigo. Aqui eu não quero dizer que o tráfico de drogas, que o crime organizado é um setor da população expropriado, né? Um setor da população pobre que está fazendo resistência ao Estado. Não, pelo contrário. Esses setores organizados do crime se beneficiam da estratégia da guerra às drogas. Porque para um helicóptero cair cheio de cocaína, para a cocaína ser encontrada no avião da FAB, que seguia a comitiva presidencial, para que containers trazendo uma tonelada de drogas, né, sejam apreendidos pela Receita Federal, tem alguém muito grande fazendo essa intermediação. Então, é funcional para o sistema que continue sendo a narrativa das guerras, da guerra às drogas, a que dá munição aos jornais sanguinolentos e violadores de direitos humanos que passam para a gente na hora do almoço. Porque eu preciso reforçar a ideia de que a maconha é do mal, que a maconha é do demônio, que a maconha é isso, que a cocaína é aquilo, que a metanfetamina é aquilo. Mas mesmo quando existem estudos, inclusive eu quero citar aqui o professor Siddhartha Ribeiro, que eu já tive o privilégio, né, de encontrar em alguns espaços lá no Rio Grande do Norte, que é o diretor do Instituto do Cérebro, e ele faz estudos realmente, cientificamente rigorosos, né, sobre o uso dessas substâncias e como elas impactam a nossa psique, os desgastes, os usos, os abusos, o que acontece no nosso corpo, de todas as drogas, você tem mecanismos muito parecidos. Mas o que vai diferenciar é a narrativa que a gente faz sobre elas. Quando nos Estados Unidos foi tentada a lei seca, nós temos um dos grandes, né, nomes que viraram música, inclusive eternizados por Raul Seixas, né, Al Capone. Al Capone porque o álcool era proibido. Aí o povo começou a fazer álcool em casa e as pessoas começaram a morrer. Porque você não tem nenhum controle sobre isso. Então, quando você quebra a narrativa da guerra às drogas e de que a maconha é o demônio, você vai ver que tem coisa muito mais complexa por trás. Se o Estado passa a atuar, se o Estado não só legaliza, regula, orienta, controla e cobra impostos, a gente vai ter, de fato, esse é o enfrentamento que nem o tráfico de drogas quer, e nem, né, a narrativa política que se vale desses inimigos quer, porque você vai enfrentar o problema seriamente. O problema de drogas que a gente tem no Brasil, e houve um estudo censurado por este governo, elaborado pela Fiocruz, que mostra que nós não temos uma epidemia de drogas no país. Isso é um primeiro fato interessante.
Esse estudo só demonstra que o debate sobre drogas ele tem que ser levado não para a esfera policial, não para a esfera do direito. A gente tem que tratar o debate de drogas como uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública e de costumes. Há 10 anos atrás, e aqui, professor Sérgio, me permita essa digressão, se a gente vai para o governo de... Ai, Jesus Cristo. Agora me fugiu o nome do Vassourinha, gente. Como era o nome do Vassourinha? Foi presidente nosso. Me ajuda, Sérgio. O Jânio Quadros. Jânio Quadros. Valeu, Dione, Daiane. Vai, Vassourinha. Eu só lembrei do apelido, né? Para você ver. No governo do Jânio Quadros, ele foi o cara que deu medalha a Che Guevara no Brasil e proibiu o biquíni. Então, a pauta de costumes, ela pode retroceder. Daqui a pouco a gente vai ter que, sabe, ter um inspetor militar vendo o tamanho do biquíni do povo. Há alguns anos, algumas décadas, isso era absolutamente inconcebível. Você vê um beijo homoafetivo na TV, choca a gente até hoje. Então, assim, a gente tem, né, essa disputa da pauta dos costumes, e eu volto aqui a uma leitura que a Ailton Krenak nos traz, que é, gente, a gente tem que parar de ver a cultura como se ela fosse um objeto. Ai, nossa, a cultura indígena tá lá, vou lá buscar a cultura indígena. Não, a cultura ela se movimenta, a cultura é viva. Então, a maconha, a cocaína, elas já foram legais, elas já foram tidas como remédio, elas foram prescritas no Brasil, gente. Tinha anúncio no jornal, ok? Então, essa construção da narrativa da guerra é para posicionar o inimigo no lugar, para que o crime organizado e para que os políticos, as instituições que lucram com essa desregulamentação, com esse estado de exceção que essas coisas são colocadas, só favorece uma coisa: o extermínio da juventude negra. A gente teve João Pedro, que foi assassinado dentro de casa em nome dessa maldita guerra. Uma guerra que nós não provocamos. Uma guerra que é fictícia, mas que tem casualidades reais. No Brasil, professor Sérgio, a gente mata muito mais gente, mesmo sem pandemia, do que países que estão em guerra declarada. E lá não morrem civis, em sua maioria. Morrem os exércitos. Só que o que acontece? Você tem uma população que está encurralada, e aqui eu vou usar o termo de uma socióloga brasileira muito importante, que é encurralados pelo Estado, né? Então, você tem uma população que está encurralada pelo Estado. É o Estado, de um lado, com suas forças oficiais e policiais, e que, para darem uma página para o Witzel, que manda atirar na cabecinha, tem que colocar as suas vidas em risco. Isso é uma coisa que a gente tem que tratar também, porque esses trabalhadores da segurança pública, eles são desumanizados. De outro lado, você tem os grupos criminosos que faturam altas quantidades de dólares, de reais, de euros, etc, 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 nesse mercado, e você tem uma população no meio que está à mercê disso, desse jogo, quando não tem um terceiro elemento, que é a milícia, que são essas forças paraestatais que fazem essa transição. Então, para ser mais sucinta, para não encher mais o saco de vocês, o que eu acho, né? E eu gosto muito de trabalhar, Sérgio, agora eu estou com a oportunidade de trabalhar um pouco com direito penal, essa coisa lombrosiana, né? De que para você ser criminoso, você tem que ser negro, né? Basicamente, né? Que o negro, todo negro é criminoso, né? Porque o nariz é largo. Eu gosto muito de contar a história do serial killer argentino. Mas como é uma história muito grande, eu não vou encher o saco de vocês com ela, não. Fica para outra oportunidade. Mas eu gosto de trabalhar com o caso de Rafael Braga. Eu levei, acho que, eu não sei se Gerson participou, mas os meus alunos de introdução ao estudo de direito, eu coloco eles para verem um processo, de cara. Porque é insustentável. É insustentável o que aconteceu com o Rafael. Rafael só conseguiu sair porque ele estava tuberculoso, porque o Estado adoeceu. O Estado tentou matar de tantas vezes, e a gente fica preso num falso moralismo, aliás, não é nem falso, né? É um moralismo branco, conservador, ligado a correntes cristãs conservadoras, masculinos, que acham que está tudo bem
encher a cara de uísque, mas que é um absurdo escutar a Ludmilla falando da verdinha, sabe? Então, todas as drogas, elas têm potenciais danosos. Quem fuma sabe. Atrás vem um recadão explícito, né? Tem uma porrada de imposto ali em cima. Por que não faz a mesma coisa para as outras? Sabe? É uma coisa ilógica. Mas a gente não pensa racionalmente. A gente não pensa amparado na ciência. A gente pensa a partir de uma orientação e de uma racionalidade que, como eu falei anteriormente, ela é racista. E aí, por fim, só para dar uma indicação, para além desse livro maravilhoso que o Kennedy já tem, é uma série que você tem que assistir, que se chama Bandidos na TV, que lá vai construir direitinho como que é, né, esse imaginário do inimigo, que via de regra, esse imaginário do inimigo se concentra em nós. E a outra dica é assistir, né, não sei se está disponível no YouTube, mas é A Birth of a Nation, que é um filme, né, chamado, né, O Nascimento de uma Nação, que foi o responsável pela reorganização da Ku Klux Klan nos Estados Unidos e que coloca o sujeito negro como esse potencial criminoso. Então você força a barra para que alguém se enquadre nesse perfil. Se nós tratássemos a questão das drogas como eu acho que elas deveriam ser tratadas, na perspectiva social, econômica e de saúde, todas as pessoas, essas mulheres especialmente, deviam receber anistia. Deviam receber anistia. Por quê? Al Capone só era criminoso porque as bebidas eram tidas ilegais. Se fosse hoje, Al Capone seria o dono da Ambev, que é respeitado. Então, se essas mulheres quisessem trabalhar com maconha, por exemplo, elas poderiam ser uma grande plantadora de maconhas orgânicas, agroecológicas, ter uma lojinha super da hora. Mas por que não tem? Porque essa não é a intenção. Porque quem lucra mais hoje, lucra com a morte. Obrigado, professora. Agora a gente vai passar aqui pelas perguntas do pessoal do chat, certo? Só uma coisa sobre Bacurau. Eu fiz todos os meus amigos assistirem Bacurau, pensando na ditadura, e eu brinco e falo que a única diferença da população brasileira com a população de Bacurau é que a população de Bacurau reage, né? A brasileira nunca reage. Vou fazer aqui a pergunta da Dayana Parreira. Ela pergunta, Rayane, ela é professora de História da Educação Básica, e ela pergunta como podemos anular o equívoco do pensamento da democracia racial de uma maneira que saia dos muros da academia e atinja, por exemplo, alunos e pessoas periféricas. A gente vai fazendo assim, né? Daiane, muito obrigada pela questão. Eu acho que anular essa lógica começa por aquela tarefa que eu coloquei para nós, né? É necessário que a gente enegreça as nossas referências. Então, vamos procurar o que as pessoas negras que trabalham na educação básica, na educação infantil, estão produzindo sobre isso e quais são as estratégias. Eu conheço alguns exemplos, né? Como eu estou na academia, eu vou falar do termo extensão, mas eu acho que às vezes a gente nem precisa sair dos muros da escola para começar esse processo de anulação, como você chama. Então, em vez da gente alfabetizar as pessoas, né, com parâmetros brancos, por que a gente não alfabetiza com parâmetros negros? Por que a gente não alfabetiza trazendo elementos culturais dessas pessoas, né? Por que a gente não alfabetiza com músicas negras? Por que a gente não traz autores e autoras de livros infantis que são negros e que trazem histórias de personagens negros? Eu acho que esse é um bom começo, né? Para que a gente enfrente esse processo. Então, eu acho que a busca pela anulação passa por enegrecer as nossas referências. Vamos ver o que as pessoas negras que militam na área da educação infantil estão pensando, e eu acho que aí você vai ter muitas ideias para começar. Mas, centralmente, vamos enegrecer as referências, que eu acho que isso já vai dar uma boa pista. Certo, obrigado. Agora a pergunta da Lívia de Paula. Ela gostaria de saber um exemplo real de como a escola dissemina o racismo dentro da instituição. Ela tem 16 anos de experiência na educação e ela não tem esse olhar. Ela preza muito pela inclusão dos alunos, pais e comunidades.
E, a seu ver, seria mais familiar, porque a educação vem de berço. Como é o nome dela? Kennedy? Lívia. Eu perdi. Lívia, então. Isso. Quando eu falei do processo de dororidade da uma piedade, né, é bem isso, né? A gente primeiro precisa quebrar a dor, e se em 16 anos você não conseguiu presenciar nenhuma manifestação, né, desse racismo, talvez, né, é necessário que a gente ajuste as nossas lentes, porque é muito difícil que em 16 anos não tenha acontecido nenhum episódio, nenhuma manifestação, nenhuma fala que tenha orientação racista. Não porque as pessoas são ruins, mas porque a sociedade ela é estruturalmente racista. Então, não faltam casos por aí de crianças que, né, sofreram racismo, seja por parte dos professores, das professoras, dos colegas. Né? Se a gente for pegar os livros que essa escola trabalha, os referenciais são negros, são construídos para debater centralmente essa questão, ou essa questão só é debatida em novembro, no Dia da Igualdade Racial, ou no dia 13 de maio? A gente trabalha isso todo ano ou a gente trabalha só em datas específicas? Quem são os referenciais negros que a gente trabalha dentro da escola? É só Zumbi ou mais? Só existe Zumbi? Não existem outros? Não existem outros contemporâneos? Quais são, né, as referências pedagógicas negras que são utilizadas para a constituição do projeto pedagógico da escola? Quantas pessoas negras e onde elas estão situadas na escola, isso está presente. Então, é muito importante que a gente perceba que, por exemplo, a lei que orienta, né, o ensino, né, de história de África e desse pertencimento nosso, não é aplicada. Porque eu chego na universidade e os meus alunos não sabem o que é o quilombo. Ótimo, Heloísa. Né? A gente vai debater a partir de Monteiro Lobato, que é profundamente racista, que escreveu tratados dizendo que nós éramos inferiores. Então, quando eu falo disso, é porque ou a gente está numa escola que leva a epistemologia negra muito a sério, ou a nossa lente está um pouco desajustada. Mas eu não vou aqui trazer exemplos pessoais, né, porque, de fato, senão a gente vai começar a chorar as pitangas, mas, especialmente, para o estudante negro e para a estudante negra que está no espaço da escola formal, você não se vê parte daquilo porque você não vê representatividade, porque você não vê referências suas construídas a partir dali, porque o seu lexo, você é alfabetizado na língua branca, porque você não tem acesso desde pequenininho ao que é, né, essa negritude. Então, eu acho que é bacana a gente pensar nesses termos, tá? Próxima. Rayane, só me permite rapidamente, é importante lembrar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação há mais de uma década prevê a inclusão, né, nos conteúdos programáticos da história da África e da história dos povos indígenas, e a gente não tem a efetivação disso até hoje. Isso definitivamente não é efetivo. Eu tive a oportunidade de ministrar um curso de pós-graduação para educadores do ensino fundamental e do ensino médio, e eles me falaram sobre a experiência deles, né? E aí passa não só por isso, passa pela oração do Pai Nosso, que é feita muitas vezes, né, sem respeitar a liberdade religiosa daqueles que professam religiões de matriz africana. Então, assim, os exemplos realmente não faltam, né? Da criança que é impedida de acessar a escola porque está com uma guia de candomblé, porque está com o cabelo afro, e por aí vai. Além de tudo isso que você falou. E só para completar, tu falasse uma coisa que foi a última questão da pergunta da companheira, né? Que a educação vem de berço. E essa educação que vem de berço, né? Ela é racista também. A escola também é racista, a escola também educa. A escola é um dos instrumentos, dos aparatos que mais nos domestica, para usar os termos de Foucault. A gente aprende a sentar em linha, a gente aprende a hora de falar, a gente aprende como falar, a gente aprende tanta coisa, né, na escola, que é impossível que a escola não seja um ambiente de sociabilidade, de construção dos nossos paradigmas morais, né? E aqui, ó, tu falaste de história de África, ó o catatal. Eu não tive acesso a isso na formação, né? Então, assim, isso é um demonstrativo, né, de que essa escola precisa mudar. Pode falar, Kennedy.
Certo, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Leonardo Barbosa. Ele pergunta de quais medidas jurídicas poderíamos lançar mão para combater o racismo praticado por crianças no âmbito escolar. Os pais ou a escola podem ser acionados judicialmente? Ótimo, ótimo. Vamos lá, né? Agora eu vou encarnar, como o Sérgio falou, encarnar advogada aqui. Gente, primeira coisa, tá? Acho que medidas judiciais, você judicializar, né? Eu não sou mãe ainda, só sou mãe de pet, né? É importante, acho que isso é importante que a gente, de fato, né, leve essa apreciação. Na temática de criança e adolescente, né? Então, quando as crianças, elas vão colocar-se nesses termos, né? Porque criança não comete ato infracional, mas quando há um ato racista entre crianças, aquele pretinho, não sei o quê, macaco e tal, né? Que é algo muito corriqueiro nos espaços escolares, né? Por exemplo. Eu acho que antes da gente chegar na medida judicial, jurídica, é importante que a gente faça algo que vai ser mais profundo, na minha opinião. A gente precisa debater as estratégias políticas e pedagógicas dessa escola. É importante que a gente perceba por que a criança está falando aquilo. Nós não nascemos racistas, gente. Ninguém nasceu racista. A gente é educado a ser racista. Então, se aquela criança ela está reproduzindo esse padrão, por que ela está reproduzindo esse padrão? De onde foi que ela tirou isso? Então, eu acho que antes de entrar num debate jurídico, que é aquilo que o Sérgio já falou, aí essa demanda de racismo vai parar no judiciário, que é feito só por pessoas brancas. E aí o juiz branco vai dizer, não, mas isso aqui não é pesado. Eu falo isso com a Maria, que trabalha lá em casa. Então, eu acho que é importante que a gente entenda que o judiciário também faz parte dessa mistura de bolo. Não menosprezando, acho que tem que ser judicializado sim, e tem que ser dado nome às coisas. Essa semana eu participei de um grupo de estudos de um colega magistrado e com uma colega magistrada negra, e que essa foi uma das orientações que eu coloquei lá como essas tarefas, né, que eu trouxe para nós. Então, uma dessas tarefas é reconhecer que aquilo ali não é só injúria racial, não, minha gente. Aquilo ali é racismo. Injúria racial é uma forma de burlar o que é o racismo dentro da estrutura criminalista, tá? Então, eu acho que é importante, mas é mais importante que a gente debata isso pedagogicamente. Pode seguir, Kennedy. Passar a palavra para o Sérgio agora para encerrar nossa live. Queria te agradecer, Rayane, pela sua participação, viu? Fiquei muito feliz. E é sempre muito enriquecedor, tá? Muito obrigado. Nada. Bom, Rayane, eu também gostaria de agradecer o privilégio, né, de ter você aqui com a gente nesse webinar hoje. Ao Kennedy, agradecer, parabenizar mais uma vez pela ideia. Isso, como a gente já vem dizendo, né, é um instrumento necessário e que nós temos à mão para a gente tentar mudar essas estruturas. A gente sabe que talvez nós não vejamos essa mudança por completo em vida. Não sei nem se, como você disse, os nossos filhos e netos verão, mas essa mudança ela tem que começar em algum momento. E aí é importante que nós façamos parte desse processo e utilizemos aquilo que está à nossa mão para essa mudança. Então eu espero que vocês que estão nos ouvindo também tenham aproveitado sobre esse debate, tenham revisto alguma atitude, alguma ação, algum modo de pensar, tá? É importante lembrar que no espaço democrático as ideias que são debatidas, né, e não as pessoas. Você também, óbvio, tem o direito de pensar diferente, mas para formar uma opinião é importante que você, de alguma maneira, se embase em estudo, né? Então, mais uma vez, fica aqui o nosso alerta para você fugir do Zap Zap, da tia do Zap Zap, né, e buscar estudar, buscar em fontes seguras para você formar aí as suas opiniões. Agradeço a presença de todo mundo, agradeço também ao professor Rodrigo pela parceria, e logo, logo a gente divulga para vocês o nosso próximo evento do nosso Diálogos sobre Direito e Democracia. Um abraço a todos. Rayane, foi um prazer, e a gente vai sim produzir esse texto junto, tá? Com o Kennedy e o Rodrigo também.
Eu só quero me despedir, professor Sérgio, professor Rodrigo, Kennedy, né? E a todos os 57 bravos e bravas que estão até aqui. Foi um prazer, uma satisfação imensa contribuir nesse processo. Primeira coisa, eu só quero reforçar, dando a Deus, né? Que a gente tem que sentir as dores de sentir os nossos privilégios. O racismo ele não é uma demanda de pessoas boas ou más, ou de pessoas boas, mal intencionadas ou bem intencionadas. O racismo é estrutural e estruturalmente a gente precisa, né, combatê-lo. Eu quero só fazer um jabazinho aqui no final. Eu acabei de lançar um livro, organizei um livro chamado Marxismo e América Latina, Lutas e Processos Constituintes, acompanhando o professor Daniel Valença e do professor Ronaldo Maia. Esse livro está disponível para aquisição pelo site da Lumen Iuris, e lá a gente trata um pouco de todas essas questões mais aplicadas aos processos constituintes. E é isso, um cheiro, um beijo, um caminhão carregado de caranguejo para todo mundo, e é isso. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado.